Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no YouTube. E hoje eu quero falar para você a grande oportunidade, uma das grandes oportunidades do momento, que é você criar uma agência de inteligência artificial. Que você pode ou criar do zero esse negócio, como um novo negócio, ou você pode incorporar ele dentro do seu negócio. Se você for um gestor de tráfego, se você for uma agência, se você for um social media, ou se você for um consultor ou trabalhar com qualquer coisa relacionada, existe uma grande oportunidade. O mercado está sedento e você pode aproveitar essa oportunidade de uma forma muito fácil. Vamos lá, e para começar eu quero fazer uma pequena introdução aqui para você. Qual que é o ponto inicial, né? O ponto inicial é que é o seguinte, a gente tem uma projeção que 70% das atividades operacionais, então assim, tudo que a gente faz hoje dentro das empresas, vão ser substituídas até 2030. Vão ser substituídas por quê, Elton? Por quê? Inteligência artificial e automação. Então, quando a gente olha para a curva de evolução da inteligência artificial e os últimos lançamentos, que são os agentes autônomos, que a OpenAI lançou, a Microsoft lançou, e tudo que está permeando esse mercado, essa visão que até 2030 a gente vai ter uma substituição de tarefas operacionais por inteligência artificial e automação, ela é muito clara, muito nítida, é uma água cristalina que você consegue olhar e ter certeza do que vai sair do outro lado. Então isso é um fato, isso vai acontecer e já está acontecendo e ele vai acelerar a sua escala muito fortemente nos próximos anos, ok? Então esse é um ponto. O segundo ponto é que o assunto, quando a gente fala de inteligência artificial, é um assunto que ele está na crista da onda, é um assunto que ele chama a atenção. Então a todo momento você tem pessoas falando, pessoas interessadas, todo mundo querendo, prestando atenção nesse assunto e querendo encontrar oportunidades. Então esse é o momento que você tem para aproveitar esse mercado. Ah, Elton, daqui 3, 4, 5, 10 anos vai ser a mesma coisa? Não, vai ser diferente. Ele vai estar mais maduro, vai estar mais consolidado, vai estar mais direcionado para as coisas que estão acontecendo. Então vai ser um mercado diferente. Se você comparar o que a gente tem hoje com o mercado de IA, você pode fazer um paralelo com o mercado de infoprodutos, o mercado digital, que é um mercado que cresceu. Quem ali se posicionou logo no início ganhou uma atração muito maior e hoje você tem muita oportunidade, mas você tem, lógico, uma barreira de entrada que é maior. Então, porque você já tem grandes players, você já tem pessoas consolidadas, você já tem diversos produtos, você tem uma grande concorrência. Então, é possível fazer um grande negócio? É, mas é mais difícil. E a mesma coisa com a inteligência artificial agora. Se você entra agora, cria um negócio baseado em inteligência artificial, você aproveita o mercado que ainda tem muito a explorar. Eu estava conversando esses dias com um fundo de investimento e eles falaram assim, olha, nesse momento não importa a concorrência, não importa se o vizinho está fazendo, porque o mercado ele é tão grande, ele é tão gigantesco que tem cliente para todo mundo. Lógico, isso não vai durar para sempre, isso em algum momento vai ser mais concorrido, vai ser mais difícil, mas nesse momento você tem cliente para ser atendido em todo canto. E qual a grande oportunidade que eu quero trazer para você aqui? A oportunidade que a gente tem é a oportunidade de você criar uma agência de IA. Uma agência de IA. O que é uma agência de IA? Hoje, vou pensar aqui no trabalho de uma agência, tá? Eu vou puxar aqui para a área de marketing, porque é a área que está mais ligada a isso, mas não necessariamente esse vídeo e essa informação é só para a área de marketing. Mas eu vou falar da área de marketing e depois eu vou fazer um paralelo. Uma agência de IA, ela tem uma agência de marketing tradicional. O que ela tem como missão? Ela tem como missão cuidar do branding da empresa. Algumas agências cuidam do branding, cuidam da comunicação, cuidam das vendas, cuidam das promoções, enfim, e cuidam aqui de algumas áreas dentro de uma empresa, dentro dos clientes. No final das contas, essas ações, elas têm um objetivo, e o objetivo é gerar vendas. Vou apagar aqui. É trazer novas vendas. Normalmente o objetivo de todo esse trabalho é trazer novas vendas. Quando a gente olha para um trabalho de uma agência que é mais voltada para o digital, normalmente ela trabalha com os anúncios online, e o objetivo dela, primário ali, é gerar leads. Especialmente quando a gente está falando de negócios locais, que não tem grandes verbas para fazer branding, para fazer campanha. As campanhas são de geração de leads, são para trazer cliente novo para casa. Então, nesse caso aqui, ela tem que trazer lead. E aí tem uma das dores que as agências têm. A agência vai lá, prepara uma campanha, faz lá todo um planejamento e tal, e gera 147 leads e manda lá para a empresa, para os vendedores da empresa para converter. E aí essa empresa converte 0. E aí começa a discussão. Então,
Eu mandei os leads não estão qualificados, minha equipe de venda não conseguiu contato, o lead não é o ICP ideal, e aí começa uma discussão, a agência acreditando que mandou lead bom e o cliente ou os vendedores do cliente reclamando que os leads não são bons. Então essa é uma das dores. E aí acontece o seguinte, você acaba tendo, né, por essa insatisfação, esse é um dos motivos, tem outros para a gente falar aqui, você pode gerar um churn na sua operação. Então o cliente vem, fica um tempo e vai embora, porque não consegue converter aqueles leads e ele tem a percepção de que o trabalho não está sendo vantajoso para ele, certo? Então, esse é um das situações que a gente enfrenta, né? E aí, o que a gente pode pensar também? Pensa o seguinte, quando você tem um cliente, o serviço de uma agência ou de um consultor de marketing, o que quer que seja, ele é, como eu disse, um serviço. Ok? Então o serviço, quando você vende alguma coisa, esse serviço está atrelado a uma prestação de serviço que ele tem um período ali previsto de existência. Então você só recebe o dinheirinho do cliente se você está prestando um serviço. O que tem de oportunidade aqui é que, além de você prestar esse serviço, você pode fornecer uma ferramenta, ou melhor, uma solução para esse cliente fazer parte da comunicação. E oferecendo essa ferramenta ou solução, você pode também aumentar o seu LTV. Por quê? Porque o cliente entra, ele contrata o seu serviço lá de tráfego, de social media, o que quer que seja, e você oferece para ele uma solução que vai ajudar a converter melhor os leads. Essa solução você vai oferecer para ele e ele vai ficar vinculado a essa solução por mais tempo, porque é uma coisa operacional. Na hora que ele começa a rodar e começa a funcionar, ele vai ter mais dificuldade em sair de uma solução e ir para outra. Por quê? Porque ali ele já vai ter configurado, vai ter parametrizado, já vai ter treinado, já vai ter o conteúdo e tal. Então ele tende a ficar muito mais tempo com você, porque ele vai estar atrelado a uma solução que está junto com a prestação de serviço. E ela resolve um problema. A gente chama aqui de funis conversacionais. Funis conversacionais. O que são os funis conversacionais? O método tradicional, normalmente você tinha aqui os anúncios. Esses anúncios, eles mandavam para uma landing page, certo? Uma página na web, que tinha um form, que convertia ali, gerava um lead, tinha alguma isca, alguma coisa lá para fazer. Hoje, o que a gente tem feito com resultados, assim, resultados muito impressionantes, a gente pega aqui direto do anúncio e já converte ele para um agente de IA. Então a gente manda ele direto para o agente de IA. Qual que é a sensação para o cliente? A sensação para o cliente é que ele está sendo atendido na hora. Então ele clicou no anúncio, me interessei aqui por comprar esses chicletes. Cliquei, caio lá em alguém que já vai fazer o atendimento para que eu possa comprar o chiclete. Para que ele possa lidar com as objeções, possa tirar todos os meus receios, todas as minhas dúvidas naquele momento, não importa a hora que eu estou fazendo. Eu não vou cair numa landing page, ter que ler, estudar, tal. Eu começo a falar, esse chiclete é bom ou não é? Ele dá cárie ou não dá cárie? Ele vai fazer tal coisa ou não vai? Quanto tem de açúcar? Enfim, eu vou fazer isso lá dentro já de um WhatsApp. E a partir do momento que eu entrei no WhatsApp, esse lead já está capturado, ele já está na minha base, e eu já posso trabalhar ele de outras formas também. Então o que a gente tem são os funis conversacionais. Então eu pego a partir de uma campanha, aqui eu posso ter outras etapas aqui antes, mas aí eu mando ele, quando eu mando ele para conversão, eu mando ele direto para um agente de IA que vai fazer todo esse trabalho. E o que a gente tem tido de resultados, sim, são resultados realmente extraordinários. Então clientes que saíram de 20% de conversão para 90% de conversão. É incrível, gente, assim, 90% de conversão por trocar um funil padrão, um funil de landing page, por um funil conversacional. Então isso daqui, é mágico, é muito, muito, muito legal. Então, clientes que saíram de 20% para 90% de conversão. Elton, legal. E aí, o que isso tem a ver com o negócio em si? Vou mudar até de página aqui. Vamos lá, para a próxima página. O que eu quero trazer para você? Existe uma oportunidade para que você que é da área, você que é consultor, você que é agência de marketing, que é de tráfego, que trabalha com isso, forneça para os seus clientes, forneça agentes de IA dentro do seu processo. Então, assim, se você faz o tráfego, como você oferece normalmente uma landing page, você pode oferecer um agente de IA para fazer um trabalho de SDR, um agente de IA para fazer um closer, um agente de IA para fazer vendas.
Então você pode oferecer junto com o seu trabalho de geração de leads, agentes de IA que vão trabalhar fazendo conversão para você e para o seu cliente. E aí o que isso vai trazer para você? O maior controle, uma maior visibilidade do que está acontecendo, uma forma de auditoria, porque assim, você fala assim, eu mandei o lead, esse lead chegou, esse lead é bom, não é bom? Uma forma de você ver a conversa, ver se está funcionando bem, se não está, se o cliente está engajado, se não está, se o script de venda está bom, se não está. Então você tem uma auditoria em cima disso. Então você pode oferecer isso dentro do seu pacote de serviço. E qual que é o problema? Muitas agências talvez já façam isso ou já tenham olhado esse assunto. A questão é que você tem alguns problemas, algumas dificuldades quando você vai tentar fazer isso, tá? Primeiro deles, você tem que contratar algumas ferramentas para fazer esse processo. Então você tem que pagar normalmente em dólar, você tem que pegar 4, 5, 6 ferramentas, dependendo do tipo de automação que você vai fazer. E normalmente você não tem uma equipe tech lá dedicada para poder suportar isso. Então muitas vezes acaba sobrando para você mesmo ter que fazer, você tem que ir lá, se virar, aprender e fazer, estruturar. Então isso daqui pode ser de fato um problema para você. Tu fala, cara, putz, cara, eu tenho oportunidade, o cliente quer, eu faço, eu acho legal, eu sei fazer, mas aí toma um tempo absurdo. Aí dá um problema, é complicadíssimo. O menino que fazia para você lá vai embora da sua empresa e você fica na mão sem saber o que fazer. Então isso tem alguns problemas que algumas agências, que alguns profissionais podem enfrentar, e esse é um deles. 2, você tem que lidar com a tecnologia. Você tem que gerenciar servidores, tem que gerenciar status de sistema, tem que estar monitorando se a OpenAI está ativo ou não, tem que estar vendo se não sei o que, você tem que estar lidando com isso. Então você tem que gerenciar a tecnologia. Como eu falei, normalmente você pode não ter um time tech para fazer isso. Certo? Número 3, custo de oportunidade. A grande oportunidade está acontecendo agora, né? Então a gente tem uma oportunidade acontecendo nesse momento. Então para que você consiga escalar, fala assim, legal, eu gostei, eu vou fazer. Para que você consiga falar assim, cara, eu vou fazer isso eu tenho uma base de clientes de 80, eu consigo pôr 50. Que velocidade você tem fazendo isso todo manual, fazendo isso todo esse processo que você vai ter que gerenciar e tal. Então você tem oportunidades para fazer isso de outra forma, é isso que eu quero mostrar para você. E aí eu quero falar um pouquinho da oportunidade de negócio, né? Essas aqui são algumas das dores, dos motivos que é difícil você fazer sozinho, mas quais são as verdadeiras oportunidades de negócio que a gente tem aqui? Primeiro, o cliente, por mais que a tecnologia esteja disponível, que você tenha ali formas de ele encontrar esse conhecimento, quando ele contrata alguém, ele contrata o conhecimento. Então, ele traz ali, ele está em busca de alguém que aporte conhecimento na empresa dele. Então, imagine um médico que está lá, tem o consultório dele lá, atende 500 pessoas no mês, ele não quer, ele pode até se interessar pelo assunto, mas na hora de fazer, de implementar algo na empresa dele, ele quer alguém que dê suporte, alguém que oriente ele, alguém que traga ali a solução, alguém que explique para ele, que na hora que der um problema, que esteja ali para resolver esse problema. Então as pessoas querem conhecimento e querem também suporte. Então por causa disso, você tem uma grande oportunidade de cobrar, de ganhar dinheiro num setup, né? A gente pode chamar de setup, numa implantação, num setup. Ganhar dinheiro aqui, ele pode ir eu posso cobrar 1.000, posso cobrar 100.000. Nossa, mas por que isso? Porque você tem diferentes cenários, complexidades, você tem diferentes configurações que você pode cobrar, ter um valor agregado muito alto na implantação. Você tem diferentes tamanhos de empresa. Então, a empresa que é pequenininha, você vai ter uma implantação mais simples, porque o processo é mais simples. Se você vai para uma empresa maior, você vai cobrar mais naturalmente só pelo tamanho da empresa. Por quê? Porque a complexidade é maior. Você tem que falar com o departamento de TI, você fala com o departamento lá que está solicitando a parte de negócio, você tem que passar por um processo de compra, você tem que fazer compliance, você tem que organizar cronogramas. Então, a sua estrutura de projeto de implantação fica maior, o seu desafio fica maior, mesmo que tecnicamente seja a mesma coisa, mas então você tem muita oportunidade para ganhar bastante dinheiro na implantação. Então isso, você tem gente faturando 30.000 mês, 30k mês, gente faturando 50k mês, você tem gente faturando 100.000 mês, mais de 100.000 mês, fazendo o trabalho de implantação de agentes de inteligência artificial para a base de clientes que ele já tem. Então eu não estou falando para você, monta um negócio, faz. Se você já tem alguma área, se você já está nessa área,
Ofereça para os seus clientes essa ferramenta que vai resolver tanta coisa. Você falou da ferramenta na área de vendas. Cara, mas não é só para vendas. A gente tem bastante caso aqui de gente que está usando agentes de IA para fazer, por exemplo, cara, para fazer tipo um trabalho de suporte interno. Suporte interno. O que é o suporte interno? Imagina que todas as empresas têm funcionários, têm colaboradores, e sempre esses colaboradores têm dúvidas sobre algum processo da empresa, querem saber como é que funciona, o que faz, para onde vai, onde que está a informação, material daquilo, disso. Então, para fazer suporte interno, para fazer suporte para franqueados, para fazer suporte para a rede de distribuidores. Então, você tem uma grande abrangência em onde você pode usar esses agentes de IA. Então você tem aqui uma oportunidade de ganho bastante relevante. E aí você tem também a segunda parte aqui que você pode ganhar, que é o que você pode fazer de recorrência. Isso é interessante, por quê? Você pode criar uma carteira com base nessas implantações que você faz, que você vai ter uma participação no valor de recorrência. Então você vai lá, cria o agente, você ganha uma grana lá fazendo a implantação, legal, faturamento importante, e aí você vai cobrar mensalidade de R$800 do seu cliente. E você paga de custo 197. Então, para que você possa dar suporte, acompanhar esse cliente, tá, você vai cobrar R$800 e vai pagar custo de ferramenta R$197, por exemplo, tá? Porque eu estou dando um exemplo. Então, você pode construir uma carteira em que você vai tendo aqui vários dinheirinhos sendo empilhados e uma carteira que vai se tornar um dinheirão ao longo do tempo. Então existe uma oportunidade de você ganhar dinheiro fazendo implantação e você ganhar dinheiro na recorrência desse serviço. Além de que vai surgir muitas novidades, muitas coisas estão acontecendo. Cada dia surge uma ferramenta nova, uma coisa nova, uma oportunidade nova e você já está nesse cliente, você vai ser o especialista. Olha, presta atenção nisso. Você põe o pezinho no cliente como especialista em IA. Aquele cliente vai te reconhecer como sendo um especialista em inteligência artificial. Então esse é o momento para você entrar. E aí você está com o pezinho lá para oferecer no futuro outras coisas que vão surgir, outras oportunidades que vão surgir, trazendo a IA para dentro dos negócios, certo? E aí eu quero te fazer um convite. A gente tem na Talk, né? Então, se você não me conhece, eu tenho uma plataforma de agência de IA que chama Talk, né? Nossa plataforma chama Talk. E o que a Talk oferece? Ela oferece uma forma simples, muito simples, de você criar agentes de IA. Então, é uma forma muito simples de você criar agentes de IA. E dentro da Talk, você tem toda uma organização para que você possa gerenciar os seus clientes lá dentro de forma 100% transparente. Então, a gente tem contas, que é onde você tem o faturamento. Você tem Workspace, que é uma organização que está dentro de contas. E você tem os agentes. Então, imagine você como agência. Você pode criar aqui, eu vou dar exemplo de cliente nosso, tá? Cliente nosso que tem aqui, ele tem a agência dele, é uma conta. E aqui ele tem o Workspace, que é o cliente. Então ele separou o seguinte, ele tem uma conta e cada Workspace é um cliente. E dentro de cada cliente ele tem os agentes desse cliente. O que ele faz? Ele tem um faturamento único. Esse faturamento, ele tem volume, porque ele tem vários clientes dentro. Ele tem uma condição especial para esse faturamento. Então ele tem uma série de vantagens aqui, ele paga aqui, e aí ele cobra de cada um desses clientes o quanto ele quiser. Então, por exemplo, se ele paga aqui 197, ele cobra lá, sei lá, quanto ele quiser, 997 do cliente. E tem um custo super baixo e pode faturar em cima disso. Eu tô querendo mandar meu cliente direto. Também tem como, a gente paga uma comissão. Se você tiver um cliente, você fala, eu quero faturar, que ele fature por ele mesmo. Então a gente tem um programa de comissionamento que pode chegar até 20% da mensalidade e você fica com o setup, certo? Então tem algumas alternativas aqui para você fazer, certo? Então, gente, esse é um vídeo de introdução. Eu quero trazer aqui um vídeo que eu vou falar do programa da parceria e tal, tudo que a gente tem aqui, mas sendo aqui, não sendo aqui, sendo Catalki, não sendo Catalki. Se você é da área, se você trabalha com marketing, se você trabalha com tráfego, aproveite essa grande oportunidade de você colocar no seu portfólio agentes de inteligência artificial.
que você vai poder ganhar bastante dinheiro, você vai poder se posicionar como profissional. E isso a gente tem aqui dentro da Talky, programa especial de apoio, de suporte, uma ferramenta que vai entregar para você muito fácil você poder trazer isso para o seu portfólio de serviço. Tá certo? Espero que você tenha gostado. Deixa aqui seu like, deixa seu comentário. Se você ficou interessado, quer saber mais, aqui embaixo você tem os contatos que você pode entrar em contato com a gente. A gente faz uma call, faz um alinhamento, explica, mostra todas as oportunidades que a gente tem nesse mercado de inteligência artificial que você pode aproveitar. Tá certo? Até a próxima.